Aleluia. Boa noite. A graça e a paz. Amém. Como vocês estão? Amém. Glória a Deus. O louvor está liberado. Amém. Vamos orar, continuar nesse mesmo espírito de adoração. Queria começar agradecendo ao pastor Jessé e irmã Beto pela oportunidade de ministrar a palavra nessa noite. E que o seu coração, irmão, esteja alinhado com essa palavra. Sabe? Que você não venha aqui só por vir, mas que o seu coração esteja aqui, que a sua mente esteja aqui e que os problemas você tenha deixado lá fora. Porque essa palavra funciona e talvez se você não esteja experimentando ela em alguma área da sua vida, eu vou dizer uma coisa a você. E eu vou ser bem clara com isso, a culpa não é da palavra, a culpa não é de Deus, a culpa não é do Espírito Santo. Nós precisamos entender que nós devemos dar a verdadeira veracidade que essa palavra precisa. Então, que você esteja aqui, não só o seu corpo, mas que as suas emoções estejam aqui, que o seu coração esteja aqui e que você seja transformado nessa noite pelo poder dessa palavra, porque ela muda tanto a minha vida quanto a sua vida. Que o seu coração nessa noite ele seja um bom solo, uma boa terra. E que essa palavra, ao ser lançada, ela cumpra o efeito na sua vida, na vida dos seus familiares, na sua casa. Mas isso vai depender de você, meu querido, sabe? Não negligencie isso. Não, você não precisa, você pode enganar qualquer pessoa, mas você não pode enganar a Deus. Você não pode enganar o Espírito Santo. Então esteja disponível nessa noite. Esteja disponível para o que Deus vai fazer. Esteja disponível para a palavra que o Espírito vai ministrar nessa noite. Amém? O Senhor é bom, irmãos. E eu estava pensando, o Senhor vinha falando comigo já fazia algum tempo, sobre manter o meu propósito. O Senhor estava falando, Sabrina, você deve manter o seu propósito. O que eu tenho para você, você precisa ser fiel a isso. E o Senhor começou a trazer coisas para mim. Trouxe a história e a passagem de Neemias. Todo mundo aqui já conhece. Ela é uma passagem bem conhecida e algumas pessoas, ou mais de uma, você já viu ministrar sobre ela. E eu quero ler lá, irmãos. Vamos abrir lá, por favor, lá em Neemias. Só. Neemias, o capítulo 2. Neemias, capítulo 2, a partir do verso 1 ao 12. Deixa eu só pegar uma Bíblia aqui mais atualizada, irmãos. Vamos lá. Neemias 2, do 1 ao 12. Vamos ler. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste e por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente, portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que viva o rei para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: o que você quer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de construir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentado ao lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria, e eu disse: então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar, até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei,
mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza, que protege o templo, e para fazer as muralhas da cidade e da casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo quanto eu pedi, porque Deus estava comigo. Amém? Vamos ler até o 8. Irmãos, a palavra começa a falar que, como sempre, né, o povo de Israel estava por desobediência, tinha voltado do exílio, e Israel estava, Jerusalém, Judá, estava com suas muralhas derrubadas. Esdras, ele reconstruiu o templo, mas Neemias, ele reconstruiu a muralha. O que me chama interessante quando fala de propósito, quando fala de algumas coisas, é que você pode entender que Jeremias ele estava servindo no secular. A Bíblia fala que Neemias, ele era mordomo do rei. Ele estava no seu trabalho, quando veio alguém de Jerusalém, e ele perguntou como é que estava lá em Jerusalém, como é que as coisas estavam, o que estava acontecendo, como estava o povo. Daí então, ele recebe a notícia que o povo estava desprezado, o povo estava esquecido, que as muralhas estavam derribadas, os portões estavam queimados a fogo. E qual foi o primeiro posicionamento que Neemias fez? Neemias, ele foi orar. Neemias, ele não estava em Jerusalém. Neemias estava numa condição boa, porque ele era mordomo do rei, ele era uma pessoa de confiança do rei. Mas sabe, quando ele soube que os seus antepassados, que as suas origens não estavam bem, ele se posicionou por dentro. Precisamos entender, meu querido, que tudo começa na oração. E que tudo começa no meu posicionamento interior. A Bíblia fala no capítulo 1 de Neemias, eu quero falar de Neemias, que ele tinha se posicionado. Ele passou 4 meses orando até que o capítulo 2 chegasse, até que viesse a oportunidade dele aparecer ao rei. E ele estava orando, ele estava gerando coisas no mundo espiritual. Neemias estava orando para que uma situação viesse, para que algo acontecesse. Porque quando Neemias intentou orar, ele sabia o final de todas as coisas. Ele sabia que quando ele começou a orar, começou a colocar o seu coração no posicionamento de se levantar em intercessão e que Deus trouxesse estratégia, ele sabia o final. Neemias jamais iria sair sem saber o final, que ele teria vitória, que Deus faria com que ele tivesse favor. Irmãos, o meu propósito e o seu propósito está verdadeiramente ligado a pessoas. Não existe o propósito de Sabrina, não existe o propósito de pastor Gessé e de irmã Bete, mas existe um propósito que é ligado a pessoas. E o propósito de Neemias nesse tempo era restaurar as muralhas de Jerusalém, que estava queimada. E ele não ficou indiferente a isso, mas ele se pôs no lugar como solucionador de problemas. Neemias, ele não só queria restaurar a questão da parte estrutural. Quando Neemias soube que o povo de Israel estava com as suas muralhas derrubadas, ele sabia que o povo de Israel não estava bem espiritualmente. Ele não quis só cuidar de algo estrutural, de algo que parecesse, porque ele também sabia que Jerusalém tinha sido escolhido por Deus para ser a nação que representava o Deus forte, o Deus verdadeiro, o Deus de batalha, o Deus que faria o que ninguém poderia fazer. Ele estava restaurando coisas além demais de paredes. Ele estava restaurando a vida espiritual de Jerusalém. Quando ele começou a colocar no seu coração e a orar, ele disse, não, eu sei que a situação, o povo não só está desprezado, mas o povo está desviado. O povo esqueceu o Deus que servia. O povo esqueceu que o Deus é o mesmo que fazia e faz os milagres. Amém? O propósito de Neemias foi reedificar a muito mais do que muralhas. Ele queria reedificar vidas. Ele queria levantar pessoas. Ele queria colocar pessoas no propósito. Então, como é que eu e você começa a fazer essas coisas? Com uma vida de oração. Irmão, não podemos ficar indiferente. Quando temos notícias ou recebemos ou escutamos que alguma pessoa parou. Não podemos ficar indiferentes quando sabemos que um meu irmão não está bem. Sabrina, eu vou chegar a ele e vou falar, não, meu querido, comece a interceder.
Porque assim como foi com Neemias, Deus ele criou uma situação para ele aparecer de frente ao rei, e Deus começou, e o rei percebeu. Neemias não precisou falar nada, mas o rei percebeu. Outra questão que se levanta aqui. Às vezes nós achamos que nós iremos chegar no nosso propósito, naquilo que Deus tem, de repente. Vai acontecer. Mas você precisa entender que Neemias ele já era íntegro no seu serviço secular. Ele era íntegro no que ele fazia. Por isso que o reconhecia, sabia quem ele era. Conhecia a sua face, porque a integridade dele não estava só aqui. A integridade dele estava tudo o que ele fazia. E o propósito dele começou ali. A ser diferente, a se destacar, a ser íntegro naquilo que Deus ele tinha confiado. E eu pergunto a você, como é que você tem andado? O que você tem feito com o que Deus tem confiado nas suas mãos? Mas eu não estou falando só aqui na igreja, não. Eu estou falando além desses portões, eu estou falando além dessas portas, eu estou falando além desse contexto que eu e você estamos inseridos. O que você tem feito com o propósito que Deus te confiou? Mas o propósito não é só aqui, o propósito vai, você é o propósito está onde você está, a unção está onde você está, a bênção está onde você está. E eu gosto de refletir sobre essas coisas. Será que eu estou vivendo o meu propósito além das portas, ou eu só vivo o meu propósito aqui dentro? Irmãos, o favor que Neemias ele alcançou foi fruto de oração, mas foi fruto de um dia a dia de integridade. Um dia a dia guardando a palavra, um dia a dia sendo diferente. Precisamos atentar para essas coisas. Aí eu fui ver o significado de propósito. Propósito significa a intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Ele tinha isso. Quando ele soube, ele se colocou no lugar. Talvez ele poderia ficar indiferente porque ele estava com a vida muito bem. Mas não, ele sabia. Ele sabia o que Jerusalém estava passando. E ele se comoveu, meu querido. E ele se comoveu com aquela situação. E ele se colocou no lugar. E ele disse, eu não vou só ficar sabendo. Eu não vou só escutar. Mas o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer com essa notícia? Qual é o meu poder de influência que eu posso tocar, que eu posso abranger, que eu posso fazer? Às vezes, irmãos, nós podemos fazer algo, mas por não nos colocarmos nos lugares uns dos outros, a gente acha normal. E não é isso que Deus chamou para fazer. Sabe, no seu caminho, no seu percorrer com Deus, no seu andar com Deus, vai passar pessoas por sua vida. Mas pessoas que não é para sair da mesma forma. É pessoas que precisam ser impactadas por você. Você vai tocar pessoas que talvez eu não vá tocar. Que talvez os nossos pastores não vão tocar. Mas você vai tocar porque Deus vai confiar elas a você. E você precisa ter esse feeling, essa sensibilidade em Deus, para saber que você é um solucionador de problemas, para saber que há uma unção sobre a sua vida, e você não pode negligenciar isso. Não existe propósito só aqui. O meu propósito está na minha casa. Talvez lá não esteja muito bem, mas Deus ele quer me usar para reedificar a minha casa, para reedificar a minha família, para reedificar algum amigo meu. Mas eu preciso estar atenta. Eu preciso ter uma sensibilidade no espírito para saber o que falar, como agir, como fazer. E o Senhor tem nos convidado para isso nesse tempo. Tem nos convidado para reedificar pessoas, meus queridos. Tem reedificado para trazer pessoas para cuidar delas. Esse é o chamado. Não existe coisa mais importante do que vidas. Neemias ele era um mordomo, servia com excelência, estava bem, estava inteirado das coisas, estava bem, mas assim, ele deixou isso, ele abriu mão por algo maior. Ele abriu mão por causa de um propósito maior. O que é que eu entendo também? Não existe propósito sem muitas vezes você abrir mão. Não existe propósito sem você soltar coisas. Não existe propósito, não existe uma vida com Deus. Não existe um ministério, não existe um caminhar, não existe um caminho de milagres sem que eu solte alguma coisa aqui.
E geralmente isso é desconfortável. Você não vai ser o pregador do fogo. Você não vai ser o homem mais aleluiado sem você, às vezes, ter que soltar, ter que abrir mão, ter que passar por caminhos difíceis. Onde você quer chegar em Deus? O que você quer fazer? Você quer ser mais um em Deus? Você quer ter uma vida comum? Ou você quer experimentar o que a palavra diz? Ou que você quer ver o que a palavra diz refletindo em sua vida? Qual a expectativa que você tem com a palavra? Qual a expectativa que você tem com os dons? Qual a expectativa que você tem com o Espírito em você? Você vai querer ser mais um no meio da multidão? Ou você vai querer alcançar pessoas e levantar pessoas? O que é que eu faço com o que Deus me dá? O que é que eu faço com o que Ele já me deu? Com o que Ele já me confiou? Porque Ele não vai fazer mais de novo. Está tudo feito. Às vezes, a gente se conforma porque a gente sabe a responsabilidade que é. Às vezes, a gente fica calado mediante as situações e fica prostrado porque, às vezes, a preguiça do falar, a preguiça do agir, a preguiça do abrir mão. Mas o Senhor tem nos convidado para um novo tempo. Estava cantando aqui, um novo tempo já chegou, uma nova fase já começou. E eu pergunto a você, como você se comporta mediante a isso? Porque quando a gente fala de fase, de novo tempo, de tantas coisas, mas como é que o seu coração recebe isso? Como é que o seu coração recebe essa nova fase? É só uma música? Você acredita mesmo que é uma nova fase? Que Deus está fazendo coisas, que Deus está trabalhando? Ou você, é uma nova fase e eu estou parado, mas nessa nova fase precisa de você para que as coisas aconteçam. Não é só mais uma fase, é a fase, é o tempo, e Deus conta comigo e com você. De a gente sair desse marasmo, desse cotidiano, desse peso, e começar a olhar para os lados, meu querido, e ver que Deus nos confiou algo. Falamos e falamos e falamos, mas às vezes pouco agimos. Queremos muitas coisas grandes em Deus, mas Deus Ele não vai descer. Mas temos que fazer, temos que nos comprometer, temos que ser fiéis a isso. E foi o que Neemias fez. Neemias disse, olha, eu vou levantar os muros de Jerusalém. Mas eu não vou só levantar os muros de Jerusalém. Eu vou mudar aquela cidade. Eu vou avivar aquele povo. Eu vou lembrar aquele povo de quem eles são. Ele não só foi fazer uma construção. Ele foi fazer infinitamente mais do que isso. Ele foi mudar uma nação. Ele não ficou, ele foi mudar, não, tá Jerusalém, não, tá assim, tá quebrado, tá derrubado, mas eu vou fazer algo a mais de reestruturar, eu vou dar a dignidade desse povo que eles perderam. E é isso que o Senhor nos convida a fazer. É isso que o Senhor faz, olha, eu confiei, Jesus já morreu e o Espírito está em você, então o que você vai fazer com isso? Porque toda palavra, irmão, ela vem mediante uma ação. Não tem como você só falar, mas você precisa agir, você precisa se posicionar. Às vezes, talvez não tenha o que você precise, mas vai se manifestar. Mas você precisa estar com um propósito muito firme. Você precisa estar decidido. Era o que Neemias estava. Eu passei um temporano, Deus criou uma situação, eu apareci diante do rei, então eu vou falar. E o interessante, sabe o que é? É que no livro anterior de Esdras, o próprio rei, ele tinha proibido de continuar a construção. Mas Neemias, ele teve tanta prudência em Deus para poder falar com o rei. E coisas que não partiram dele. Meu querido, nem tudo vai vir do nosso talento. Nem tudo a gente vai aprender na escola, nem tudo a gente vai aprender na faculdade. Mas as coisas espirituais se aprendem no mundo espiritual. As coisas espirituais se aprendem no lugar secreto. E foi isso que Neemias fez. Quando você começa a ler Neemias, o capítulo 1, o capítulo 2, e principalmente o capítulo 2 que eu li, você começa a entender que em nenhum momento ele falou que ele iria para Jerusalém, que as portas de Jerusalém, ele não fez referência a isso.
Porque ele sabia que o mesmo rei a quem ele estava servindo como mordomo era o rei que tinha parado a obra. Mas Deus ele deu uma sabedoria, um discernimento para ele falar. Quando ele começou a falar dos antepassados, dos túmulos dos pais dele, ele estava falando com o povo Pérsia, que eles investiam muito dinheiro para construir túmulos, para construir catatumbas muito bonitas para os seus antepassados. Então, Neemias estava à vontade. Neemias, ele tinha estratégia. Neemias não chegou, não, eu vou chegar e vou reconstruir. Não, ele tinha um propósito, ele tinha uma meta. Ele sabia das armas que ele precisava. Ele sabia do que ele precisava para executar o propósito que estava no coração dele. Outra coisa que eu aprendo aqui. Eu não posso, meu irmão, me posicionar em algo sem saber quais são as armas que eu vou precisar. Eu não posso começar algo sem ter um planejamento, como será? Eu vou chegar para Deus e vou dizer, Deus manda tudo, eu e você é um ser racional. Então nós precisamos chegar já bem na presença, bem definidos. Olha, Senhor, eu quero isso para fazer aquilo, e eu preciso disso. Neemias precisava de favor, a princípio, então o favor chegou. O que ele precisava a princípio chegou, era o favor de sair e ir para Jerusalém. Então ele alcançou. E ele foi tão ousado no pedido, porque ele tinha algo dentro dele tão decidido. Ele disse, olha, se o senhor está feliz comigo, se você está feliz comigo, rei, então você deixa eu ir. Agora eu vou precisar de coisas. E o rei concedeu a ele. Ele estava decidido. E ele saberia que ele iria fazer, e ele iria cumprir. E seguir a risco aquilo que estava no coração dele. Ele não cocheava em 2 pensamentos. Ele jamais pensou que, não, eu estou orando e quando eu vou para... E se? Não tinha um se. Ele tinha convicção. Convicção daquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Convicção que ele iria fazer. Convicção. E é isso que muitas vezes falta. Uma convicção na gente. Uma convicção que Deus nos confiou algo. Uma convicção que nem tudo vai ser pelo meu intelecto, vai ser pelo meu talento. Há uma unção sobre a minha vida que me capacita para todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Neemias, ele estava longe, mas os seus princípios não haviam mudado. Ele deve ter crescido escutando quem era Jerusalém. E ele continuava íntegro. O lugar físico, a estrutura física que ele estava inserido não mudou quem ele era. Assim como Daniel, que a gente conhece. Permaneceu íntegro, não quis se contaminar. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que o Deus dele era maior do que todas aquelas coisas. De que aonde ele estava inserido. E isso faz uma diferença muito grande. Quando a gente resolve não se contaminar. Quando a gente resolve se guardar, irmãos. Isso é tão simples, isso parece que é tão clichê, mas às vezes a gente esquece de quem somos, que temos um propósito e somos inseridos num reino que não é esse. Que o que nos leva, que nos guia e que nos rege a nossa vida está acima do que os nossos olhos podem ver. Está? É acima. E às vezes estamos vivendo de acordo com o percurso do mundo. Mas como assim, Sabrina? Começa a falar o que o mundo fala. Começa a ficar ansioso com as coisas que aparecem no mundo. Mas não, meu querido, você não é daqui. Você é regido pela palavra. Você é regido pelo mundo espiritual. Há um prazer no seu Pai realizar o desejo do seu coração. Agora sonhe. Não permita que as circunstâncias parem você. Você que muitas vezes tinha tantos sonhos, tanto objetivo, mas... o dia a dia, o cotidiano foi parando você, foi calando você. E, às vezes, a rotina faz isso com a gente. A gente chega aqui sonhando, a gente começa um desbravador. Mas as circunstâncias nos param e nos moldam. É como se nos pegasse, nos colocasse na parede. Mas, sabe, volte a sonhar. Volte a fazer os seus projetos. A sua vida não depende, meu querido, do seu salário. A sua vida depende de um Deus que há prazer em fazer aquilo que está no seu coração. Pessoas que pararam, meu querido, de sonhar com o ministério, de estar envolvido, de ser ousado, sabe?
volte a isso, porque não depende de você. É uma unção sobre a sua vida. Pessoas que se calaram, pessoas que retrocederam. Não é isso que Deus tem para você. Um novo tempo começou, há um novo tempo. E eu não sei como você se comporta com isso. Eu não sei o que isso significa para você. Mas nesse novo tempo que nos apresenta, nesse novo tempo que já se é falado aqui nesse púlpito tantas vezes, esse novo tempo traz tudo que a gente precisa para ele. Você entende? Não é um novo tempo desprovido, mas é um novo tempo abundante, é um novo tempo de graça, é um novo tempo de favor, é um novo tempo, é um novo tempo. E esse novo tempo não chegou, mas ele chegou trazendo tudo o que você precisa. Então se comporte, comece a expressar o que você acredita. Não fique apático com isso, mas se chegou, eu vou dançar. Se chegou, eu vou celebrar. Se chegou, eu vou acreditar. Sabe? Irmãos, não permite que as coisas calem você. Um novo tempo chegou, é falado, mas como é que eu reajo? Com um novo tempo, não um novo tempo. E eu estou pronto para esse novo tempo. E eu sei que vai acontecer nesse novo tempo. Talvez não aconteceu há 10 anos o que o Senhor falou, mas nesse novo tempo acontecerá. Sabe? Você precisa reagir a essa palavra. Você não pode ficar, não. Você não é um gravador. Você não é um papagaio. Você é você. O Espírito está em você. Então você tem que reagir a isso. Aleluia. Um novo tempo, eu estava ali cantando um novo tempo. E o Espírito me perguntando, Sabrina, como é que você reage a esse novo tempo? E eu, gente, como assim? Um novo tempo, Sabrina, um novo tempo tem que ser celebrado. Esse novo tempo não é por você, mas é por mim e você. É sobre a minha mão, meu querido. Aleluia. Deus, Ele é bom. E nada vai mudar isso. É isso mesmo. Expectativa. E era isso que Neemias tinha no coração dele quando ele se posicionou. Expectativa que aconteceria. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. Você está vivendo um propósito de Deus no seu trabalho. Sabe, não pense que o propósito vai se apresentar, como eu falei. Mas você está vivendo o propósito em um conjunto todo. Todas as coisas estão cooperando para você cumprir esse propósito. Pessoas estão cooperando, o seu trabalho está cooperando, a sua família está cooperando, os seus filhos estão cooperando. Não é um propósito seu, mas é um propósito em conjunto. E às vezes, sabe o que é que acontece? O diabo vem querer falar coisas no nosso ouvido e dizer assim, olha, você não está inserida no propósito. Porque eu não sei qual é a ideia que você tem de propósito. Propósito é cumprir. E sabe o que é que às vezes eu fico pensando? Todo esse contexto que foi falado está criando uma estrutura em mim para eu suportar e levar o propósito. Deus está moldando o nosso caráter, meu querido. Está moldando a mim e a você para chegar lá. Sabe? Você não está inserido. Quando isso tentar roubar o seu coração, não, você não está, você diz, não, eu estou. Eu estou aqui no meu trabalho, mas o meu propósito está aqui. Eu estou servindo, eu estou crescendo. Irmão, Satanás é muito astuto. Às vezes ele vem com mentira, às vezes ele vem com fábulas, vem apresentando coisas para nos parar. Mas entenda, você está vivendo. Você está nele. Ele está se movendo através de você. Sabrina, estou sem tempo, você está no propósito. Isso só é um tempo. Sabrina, está corrido, eu não estou conseguindo. Você está conseguindo sim. Deus está criando estruturas em você. Deus está fortalecendo você. Deus está moldando o seu caráter. Deus está colocando pessoas perto de você para fazer você crescer. Meu irmão, a palavra diz lá em Romanos. Deixa eu ler com vocês. Romanos 8, 28. Deixa eu ler aqui. Deus está fazendo, meu querido. Nós não seremos envergonhados. Você não será envergonhado porque você fica falando a palavra e às vezes as pessoas se incomodam, que não vem nada, que parece que nada acontecendo. Está acontecendo sim. Lá em Romanos, no capítulo 8, e o verso 28, diz assim: temos certeza e sabemos que Deus, sendo um parceiro em seu trabalho, todas as coisas trabalham juntas e estão se encaixando em um plano para o bem
para aqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu desígnio e propósito. Aqui, Paulo não está dizendo, olha, só as coisas boas. Só as coisas que vão te fazer sorrir. Só as coisas que são não. Ele está dizendo que todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Todas as coisas englobam o todo. Aí eu quero ressaltar, pessoas difíceis que são colocadas no teu caminho. Está te fazendo crescer em paciência, em amor, em perseverança. Sabe? A Sabrina, a falta está te fazendo crescer. Exerça a sua fé, declare, ore, estenda as mãos que você vai ver o milagre acontecer. Então tudo coopera. As dificuldades cooperam, as coisas boas cooperam, todas as coisas estão cooperando. E você está sendo moldado, e às vezes você não está nem percebendo. E às vezes Satanás quer nos falar, não, você não está vivendo um propósito. Diga para ele, eu estou sim, eu estou aqui, isso é uma fase, vai passar. Eu estou inserida em um novo tempo, e nele tem tudo o que eu preciso. Todas as coisas estão cooperando ao seu favor. Eu não sei o que você tem passado, mas a palavra diz que tudo coopera. Tudo coopera, tudo coopera, então se alegre. Não se desespere. Às vezes parece que só o que está cooperando é coisa boa. E eu fico pensando sobre essas coisas, irmão. Eu gosto sempre de pensar em só está cooperando. Eu procuro trazer certezas no meu coração para me dar base, para me permanecer. Sabe, quando as coisas vêm, eu olho assim, eu digo, não, está cooperando. E é isso que você precisa fazer. Trazer a palavra na boca e começar a falar ela. Está cooperando. Eu não sei como está. Deus está cooperando com o teu casamento. Está cooperando com os teus filhos. Você vir para cá e talvez seu filho não venha e você fica triste. Mas essa sua vinda está cooperando. Sabe? O seu marido que não é convertido, mas você vem para cá e você se divide como uma mulher sábia que você é e edifica a sua casa, está cooperando. Deus vai marcar um encontro com ele. Descansa. Descansa, confia. Deus está trabalhando, Deus está fazendo. As coisas estão chegando, já chegaram. Elas vão ser reveladas, irmãos. Elas vão ser reveladas. Vai chegar um momento que as coisas vão ser descortinadas aos nossos olhos. E a gente vai ter o resultado daquilo que a gente falou, daquilo que a gente fez. Nenhuma palavra, nenhuma ação, nenhuma vírgula que você fez para o Senhor vai ficar no caminho. Mas você vai colher o que você plantou. Você vai colher o que você plantou. Deus está trabalhando em você e através de você. Deus está trabalhando em você e através de você. Mesmo que muitas vezes você não entenda. Deus está trabalhando e as coisas estão cooperando. E vai acontecer. Vai acontecer. Neemias, ele tem um coração disponível. Um coração disponível para ouvir a voz de Deus e obedecer. Sabendo que ia deixar. Mas ele estava disponível para o novo tempo que Deus tinha apresentado a ele. Disposição, irmão. Deixar dessa preguiça espiritual. Mas está disponível. Senhor, está pronto, irmão, está pronto. Não é tempo de a gente se aprontar, mas é tempo de estarmos prontos. Prontos para o que o Senhor vai... A próxima ordem, qual é? Eu estou pronto. Qual é o próximo passo? Eu estou pronto. Não, eu não vou. É como as virgens, elas estavam prontas. É assim que eu e você precisa estar pronto. Pronto para um novo passo. Pronto para a nova pegada. Pronto para um novo convite que foi feito aqui em cima. Eu estou pronto. Estou pronto para o serviço. Estou pronto para o ministério. Estou pronto para servir. Você precisa estar pronto, meu querido. Porque não se vive um propósito pulando etapas. Ninguém nasce grande. Nunca vi ninguém sair de uma maternidade já grande. E a mãe disse assim, esse aqui foi meu filho. O cabelo é do meu tamanho. Não acontece isso. Você precisa passar por etapas. Porque você precisa ter o seu caráter moldado. Quantas pessoas você conhece que começaram bem, mas por querer pular etapas pararam no caminho, hoje não estão mais aqui. Entende? O processo faz parte. Choro faz parte. Às vezes você ser um pouco rejeitado faz parte. Faz parte, irmão. Sabe? Eu não gosto de fantasiar as coisas. Eu gosto de ser real. Faz parte. Pessoas fazem parte do processo.
Então, não queira pular etapas. Queira passar tudo e passar bem. E no final ser aprovado. Deus está trabalhando. O propósito, um coração disponível, nos mantém nisso, sabe? Um coração disponível, porque às vezes a gente quer resposta de muitas coisas e não vai vir. Nem sempre a resposta vem. Mas quando você tem um coração disponível, você entende que obedecer é melhor do que sacrificar. E às vezes quem está aqui, parece que traz um jugo, né? Não, mas é porque eles são de algum departamento da igreja. Não, irmãos. A gente tem que obedecer, às vezes se calar para tantas coisas. Independentemente daqui, do ambiente espiritual, do ambiente da igreja, obedecer é melhor. Calar é melhor. Estar com o coração disponível é melhor. Outra coisa que eu e você precisa entender. No caminhar com o propósito, para fazer aquilo que Deus ele coloca no nosso coração, a razão não importa. Eu tenho razão. Não, irmãos. Nem sempre você vai ter. Mas com o coração disponível você permanece. Você é íntegro. Sabe? O Senhor está moldando o nosso caráter. É justamente isso que o Senhor está esticando em nós. Abrindo em nós. Para que isso fique latente e isso fique vivo. Para que eu e você não queira pular etapas. Às vezes pular pessoas. Às vezes ignorar pessoas. Porque às vezes essas pessoas são ríspidas. Elas têm até motivo, mas eu e você não. Pessoas nos fazem crescer. E não existe propósito sem pessoas. Pessoas são preciosas. E precisamos amá-las. Então, se tem alguém aí te fazendo crescer no Senhor, tem paciência. Isso faz parte do propósito. Não abandona, não retrocede, mas fica íntegro. Deus ele vai te dar estratégia, assim como deu com Neemias. Um coração disponível faz toda a diferença. Ser disponível, irmãos. Não ser carrancudo faz toda a diferença. Tem pessoas que elas estão morrendo e não percebem. Porque saíram do propósito. Elas estão só vivendo, elas estão só existindo. Mas elas estão só aí. Mas elas estão fora do propósito. E praticamente estão mortas. Por causa de algumas coisas que aconteceram. E não tiveram a sensibilidade de permanecer. Deixaram. Quiseram ser o dono da razão. Não existe razão no mundo espiritual. Não existe razão com Deus, meu querido. Não existe. Não, eu tenho razão. Mas a minha razão vai até a irmã Cileide. Se eu tenho razão e vai ferir a irmã Cileide, eu já não tenho. Porque ela é minha carne. Porque ela faz parte do corpo que eu também estou inserida. Entende por que não temos razão? Porque a minha razão vai até o meu próximo. Então, se fere o meu próximo, eu já não tenho. O Senhor nos chama para ter sensibilidade e coração disponível. O interesse de Deus é que ninguém fique para trás, mas que todo mundo chegue ao final, chegue e complete a carreira. E para isso acontecer, a gente vai ter que engolir alguns sapos, vai ter que orar por alguém, vai ter que ficar às vezes só, vou ficar, Senhor, aqui, sabe? Vai ter que escolher, vai ter que ser disciplinado, meu querido. A verdade é essa. Deus, ele é bom. É isso mesmo. Cadê? Como eu falei, quando a gente se refere a propósito, a gente não faz sozinho, irmãos. Quando a gente começa a ler lá em Neemias 3, deixa eu pegar aqui, você vai ver que toda a muralha de Jerusalém, não foi Neemias que saiu, reedificou sozinho. Você vai observar, deixa eu encontrar aqui rapidinho, conhecendo o problema. Você vai perceber, começa a partir de Neemias 3, 1 e 2. Ele começa a falar, Neemias 3, 1 e 2. Fala da porta das ovelhas até a porta do peixe. Isso aí, quem reedificou essa parte da muralha? Foi o sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes,
começaram o seu trabalho e reconstruíram as portas das ovelhas. Aí no capítulo 3, no verso 3 ao 5, da porta do peixe até a porta velha, outras pessoas reconstruíram. Quando a gente tem a ideia que a gente fala assim, Neemias reedificou, reconstruiu a muralha, a gente pensa que só é ele, né? Mas quando a gente vai ver, tinha pessoas envolvidas nisso. Deixa eu pegar algo aqui. Neemias escolheu pessoas da sua confiança. Quando ele chegou lá em Jerusalém, Deus ele tinha dado um propósito a ele, como foi falado. E ele já não chegou anunciando aquilo que ele tinha falado, que ele veio para fazer. Ele escolheu pessoas da sua confiança e ele foi olhar o que ele poderia fazer. Antes de divulgar aquilo que estava no seu coração, ele já saiu certo. Mas o Senhor tinha confiado pessoas de confiança a ele. E é isso que acontece. Deus, quando Ele confia algo a você, não vai ser para você, porque você é o cara. Deus vai confiar algo a você para você fazer com pessoas. E você tocar a vida de pessoas e pessoas tocar a sua vida. E assim as coisas acontecerem. Não se faz nada sozinho. Não se faz nada só. Não existe ministério só. Nem Deus, querido, estava Deus, Pai e Filho, a Trindade. Desde o princípio estava. Então, eu e você não podemos querer ter um ministério isolado. Não porque é o meu ministério, não é o seu ministério. É um ministério incomum. Deus ele tem algo para a sua vida, mas que você precisa de pessoas. Eu não sei se você, quantas vezes o Senhor orou por mim e por você, e pessoas colocaram a mão na nossa cabeça para despertar unções, para destravar coisas, para falar coisas que eu e você não via. Você entende? Quando você estiver inserido aqui, você precisa entender que você precisa do seu irmão. Porque o que tem em você não tem no seu irmão. E isso vai se completando como corpo. Você já percebeu como o corpo ele funciona todo bem? Mas porque a mão está com os dedos, que está com o braço, e assim somos ligados. Por isso que a Bíblia diz que somos um corpo. E ele funcionando bem, tudo vai acontecer bem. Então não existe o seu ministério só. Você precisa de pessoas. E assim Neemias reconstruiu. Você vai ver lá no capítulo 3, o verso 3. Tinha pessoas com ele, pessoas de confiança. E outra coisa muito interessante que acontece é quando Neemias começa a viver o propósito, fazer o propósito, que ele tem a direção no coração dele, pessoas se levantam contra esse propósito. Pessoas se levantam para parar, fazer com que você pare. Esses foram Sambalate. Deixa eu pegar aqui. Foram Sambalate, Tobias e Gesem. Neemias tinha um projeto, estava tudo certo, estava tudo caminhando. Mas tinha aquela pessoa que é contra. Zombaram, tentaram parar, mas ele permaneceu. Por quê? Porque ele estava convicto do que ele tinha feito. Zombaram de Neemias. O pessoal reconstruindo e as pessoas zombando dele. E esses zombando dele, a oposição zombando dele. E ele não quis, ele não deu ouvidos. Ele continuou fazendo aquilo que estava no coração dele. E é isso, irmão, um propósito firme, estabelecido. Neemias, ele foi determinado. E sabe qual é o significado de determinado? É uma condição mental de superar a frustração e continuar perseguindo o objetivo até que aconteça. Ele foi disciplinado naquilo. Ele tinha um projeto, ele tinha as coisas para fazer. A oposição se levantou, mas ele permaneceu. Ele permaneceu. Não, aconteceu. Não, eles não vão conseguir, não. A gente não fala sobre isso, Neemias. Vamos continuar aqui. Vamos continuar reedificando essa muralha. Vamos continuar como começamos. Vamos permanecer, não vamos dar ouvidos ao que estão falando, mas vamos permanecer firmes, reedificando os muros, reedificando a nossa vida. E quando fala sobre oposição, irmãos, a gente às vezes enfrenta oposição em casa.
A oposição se levanta em tantas áreas da nossa vida. E como é que nós vamos agir mediante essa oposição? Continuar firme ou parar? Ou soltar as armas? Neemias, ele não fez isso, ele continuou firme. E todas as vezes que as pessoas vieram falar, ele não dava ouvido. Ele, vamos continuar, vamos permanecer. E eu pensando sobre essas coisas de oposição, o que a gente enfrenta muitas vezes, Jesus, ele passou por pressão. Jesus, qual era o papel, qual era o objetivo de Jesus vir na terra? Reconciliar o homem com Deus. Não foi isso? Mas ele passou por pressão. Jesus passou por pressões. Lá em Mateus, abra sua Bíblia lá em Mateus 26, 36. Deixa eu abrir. Eu quero pegar. Mateus, capítulo 26, 36. Deixa eu abrir aqui. Vinte e seis, 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo a Pedro e a seus dois filhos, e levando consigo Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai comigo. Estava chegando perto de Jesus ele ser crucificado. Passou por pressão, mas ele tinha convicção. Qual é o propósito? Jesus ele poderia não querer morrer, mas ele não cedeu à pressão, ele permaneceu. É isso. Irmãos, todas as vezes que você se levantar algo no seu coração para você fazer, você precisa entender que paralelamente o mundo espiritual vai se levantar contra isso. Irmãos, é automaticamente. Se você disser assim, olha, eu vou me levantar para orar por minha casa, dificuldades vão acontecer. Se você disser, eu vou orar por fulano, de repente fulano vai mudar com você. E você precisa ter essa sensibilidade espiritual para saber que não é a pessoa, mas é o que está por trás das pessoas. Sabe? A palavra diz que a minha luta e a sua luta não é contra a carne, não é contra sangue. Que a minha luta e a sua luta não é contra a pessoa que você vê na sua frente, que às vezes se opõe a você. Mas é contra principados, potestades, sobre os reinos espirituais. Sabrina, por que eu tenho que trazer isso no meu coração? Porque isso vai evitar de você ficar magoada às vezes com o irmão. Às vezes pode ser até falha de caráter da pessoa, mas saiba que tem algo espiritual agindo por trás. E precisamos saber como devemos mover nessa questão do mundo espiritual. Quando Sambalate, Tobias e Gesem começou a se opor a Neemias, ele não parou. Quando vieram contra ele com espadas, ele com uma mão ele fazia e reedificava, e com a outra ele estava com a espada. Mas ele não parou a oposição. Ele não a parou por causa dos zombadores. E às vezes é o que a gente acontece comigo e com você. A gente para porque alguém fala alguma coisa. A gente para porque alguém faz alguma cara feia. A gente para porque o pastor não abraçou a nossa ideia naquele momento. A gente para porque as coisas não acontecem como eu e você acha. Aí a gente para. Não, meu querido. Permaneça. Permaneça. Sabe, permaneça. Seja convicto do chamado e da unção que há sobre a sua vida. Você precisa estar convicto e os últimos dias necessita de pessoas convictas daquilo, convictas da palavra, convictas do chamado, convictos do que a palavra diz que vai acontecer, que o que eu ligo aqui no céu vai ser ligado na terra, que tudo o que eu falar vai acontecer. Essas coisas precisam estar frescas em nossa mente, porque isso nos impede de parar. Convicção, irmão. Era isso que Neemias teve. E foi isso que fez com que ele tivesse êxito.
O êxito dele foi porque ele teve um coração disponível. Ele teve compaixão. O êxito dele veio porque ele abriu mão do seu conforto, de estar no palácio. E se propôs a mudar algo, não só estruturalmente, mas mudar algo espiritual na vida das pessoas. E Neemias achou favor, e você também achará. Você achará favor para todo propósito firme que você tiver no seu coração. As coisas que estão estabelecidas no seu coração, que tiver firme, começo, meio e fim vai acontecer. Mas eu vou dizer algo a você. Não trate as coisas de Deus comum. Não trate o que Ele te confiou comum. Sabe? E eu não sei o que Ele te confiou. Se foi uma vassoura, trate com honra. Se foi um microfone, trate com honra. Se foi um álcool para botar na mão, trate com honra. Se foi para colocar uma cadeira no lugar, trate com honra. Você está sendo esticado. Deus, Ele conta com você. E tudo que você tem, tudo que você precisa, você já tem. A convicção, irmãos, nos faz não parar. E foi isso que aconteceu. Favor de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E celebre esse novo tempo. Novo tempo chegou. Chegou mesmo, meu querido. Um novo tempo chegou. E você tem a oportunidade de fazer diferente. Irmão, um novo tempo significa oportunidades. O novo tempo significa o novo de Deus. E se Deus tem colocado coisas no seu coração e você acha que vai ser por você, você está enganado. Tem um novo tempo para mim e para você. O louvor sobe aqui para mim, por favor. Louvor. Tem um novo tempo. Então, esse novo tempo eu vou celebrar. Esse novo tempo, fica de pé, igreja. Esse novo tempo as coisas vão acontecer, porque o novo tempo chegou. Uma nova fase começou. E tudo que eu tenho eu preciso. E tudo que o Senhor falou vai acontecer. Já está tudo disponível, meu querido. Aleluia. Eu não sei como você vê, eu não sei como você cantou esse hino quando começou. Um novo tempo começou, uma nova fase, mas eu convido a você celebrar isso de verdade. Eu convido você a celebrar esse hino com o entendimento da palavra. Um novo tempo começou, uma nova fase, tem algo novo de Deus para a minha vida e eu vou desfrutar e eu vou celebrar essas coisas, porque eu entendo que não é sobre mim, mas é sobre Ele em mim. Eu entendo que são portas abertas, eu entendo que são favores. Eu entendo que as coisas vão acontecer, independentemente do que estejam falando, do que está aparecendo para você, vai acontecer, porque Ele é bom. Pode ficar. Celebra, meu querido. Sabe, celebra isso com vida. Mas vai ficar diferente, mas celebra. Teu amor me alcançou, a tua luz em mim brilhou, uma nova fase eu estou vivendo.
está construindo, está mudando pessoas aqui que estão nesse ambiente. Pessoas aqui vão ser mudadas, irmão. Porque o Espírito fala isso. Porque Ele é aquele que conhece o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele. Deus está mudando coisas em pessoas. Vocês vão ver nesses últimos dias pessoas diferentes aqui neste lugar. Pessoas mudadas pelo Espírito. Pessoas com a sua vida espiritual reconstruída, restabelecida. Deus irá fazer coisas. O Espírito irá trabalhar em pessoas. Irá conhecer pessoas de caminho. Irá mudar rodas e pessoas. Porque é um prazer nele. Porque um novo tempo começou. E esse novo tempo traz reconstrução. Deus estará reconstruindo pessoas para o propósito dele. Porque deixa eu dizer uma coisa a você, meu querido. Você pode resistir a mim. Você pode resistir a qualquer pessoa. Mas é o Espírito, não sabe por quê? Porque ele sabe como trabalhar. Ele sabe como fazer todas as coisas. O diabo ele vem roubar, matar e destruir. Mas o Espírito não. O Espírito, ele sabe como tratar comigo e com você. O Espírito sabe como nos conduzir ao centro da vontade de Deus. E é isso que vai acontecer. Pessoas restauradas nesse lugar. Pessoas com a sua vida restabelecidas. Pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito, pelo mover sobrenatural. Isso vai acontecer. Essas coisas vão acontecer. Pessoas serão libertas nesse lugar. Porque o Espírito irá trabalhar no seu caráter, na sua mente. Deus irá fazer, Deus irá aquecer, Deus irá colocar coisas no lugar. O Espírito vai fazer essas coisas. Ninguém ficará para trás. Todos chegarão. Aleluia. Aleluia. Deus ele é bom. Aleluia. Obrigada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Boa noite, amados, a graça e a paz. Você pode sentar, queridos? Tremendo. Aleluia. Poderosa a palavra de Deus. Recebi, amadas e amados irmãos. Aleluia. Fui grandemente edificada. Aleluia. Glória a Deus. Já tinha lido essa história de Neemias, mas o Senhor, Ele dá coisas novas. Amém? Revelação poderosa. Aleluia. Eu sei que você, amados, que veio buscar, já recebeu. Amém? Aleluia. E você que está em casa foi grandemente abençoado com a mensagem dessa palavra. Aleluia. Agora seja mais abençoado na prática dessa palavra. Amém? Amados, eu convido os diáconos, diaconisa, para distribuir os envelopes para nós recolhermos dízimos e oferta. E você que vai dizimar e ofertar, você faz o sinal, amém? Que a diaconisa vai até você entregar o envelope. E também, queridos, você que está em casa, amém? Você que tem feito seu depósito online, amados do Senhor, que o Senhor faça e continue te abençoando e faça você prosperar, amém? Aleluia, pela sua oferta generosa, pela sua fidelidade em honrar o Senhor com os seus dízimos, amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor é bom, amados, aleluia. Abra lá em Provérbios, capítulo 3. Glória a Deus. Que diz assim no verso 9: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Diga, Deus é fiel. Ele falou, se cumpre. Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Nós cremos na tua palavra. Somos obedientes a essa palavra, Pai. Obrigada, Pai, porque tu é aquele que faz e acrescenta a nossa sementeira, dá o pão para que não comamos a semente,
mas Tu dá a semente para que nós possamos semear, Pai. Obrigada, Pai, pela fidelidade dos Teus filhos. Aleluia. Eles vivem a fé. Eles obedecem a Tua palavra. E a atitude dele, Pai, diante de Ti, em devolver os dízimos e ofertar na Tua casa, é uma prova, Senhor, que eles são obedientes a essa palavra e vivem por fé. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Com alegria. Aleluia. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Glória a Deus. Criei, por isso falei. Aleluia. Só vai melhorar. Aleluia. Muito bom, amados. Aleluia. Nós estaremos aqui de volta no domingo, às 18 horas, que é o culto de ceia. Amém? Venham para a ceia com sua família. Estejam prontos aqui para celebrarmos, amados. Aleluia. Glória a Deus. A ceia do Senhor. Nós estaremos às 18 horas no domingo. Temos também, amados, informativo aqui de kit de perfume. Procurar, vai ter um sorteio, né? Procurar Aniele e Sabrina, amém? Para adquirir essas senhas. Temos também, cadê Cileide? Está aqui, Aloísio, né? Aloísio e Cileide, eles agora vão reiniciar os cultos nos lares, amém? E se você quer um culto no seu lar, vem cá, Aloísio, para o povo te conhecer. Cadê Cileide? Cileide, se revela aí na porta, por favor. Cileide, só um minutinho. Aí, ó, né? A nossa irmã Cileide e Aloísio, esse casal aí, amém? Muito obrigada, Cileide, obrigada, Aloísio. Procura ele e diz: irmão, eu quero que vocês vão na minha casa, façam culto. As portas estão abertas, amém? Então, só é procurar o irmão Aloísio e a irmã Cileide. No dia 15 de agosto, nós estaremos com o culto de missões, amém? Eu falei ocidental, mas não é oriental, viu? No Oriente, não é isso, Sabrina? Nós estaremos expandindo essa palavra aos continentes, amém? E nós vamos ver, amados, o derramar do Espírito Santo da palavra nesse dia 15 de agosto. Nós estaremos aqui celebrando, amém? Honrando os missionários que deixam tudo e seguem o líder do Senhor, amém? Nas nações. Então, pega junto, nós vamos ter o bazar, vamos marcar a data que é o primeiro sábado. Esse sábado não, o outro já está marcado. Vamos ter o bazar, vocês mulheres podem pegar junto, amém? E nós vamos estar aqui com cantina no domingo, o dia 15 é um domingo, com a cantina funcionando para missões, tudo voltado para missões nesse dia. É um domingo, dia 15 de agosto, dia de missões. Nesse momento estamos encerrando, mas antes de tudo, do encerramento, nós queremos chamar Vaninha, ela trouxe a sobrinha dela, Maria Helena Ramos de Oliveira, amém? Para ser apresentada, eu convido o pastor Gessé, nós vamos apresentar essa criança, amém?
Mas a apresentação é bíblica. Amém? Nós não batizamos criança, nós apresentamos. Você lembra de Jesus Cristo? Quando os pais levaram ao templo para apresentar Jesus, Simeão e Ana estavam ali esperando a promessa de Deus que viria o Redentor. Amém? E eles se alegraram muito e apresentaram. Agora, a criança, a partir da fase de adolescência, nós batizamos nas águas, porque já tem o entendimento. Amém? A Vaninha, que é a tia, a mãe é Edivânia também, a mãe, tá a tia e tá a avó. Não é isso? Aleluia. Então, a tia, a avó e a outra tia, né? Isso. Também a família trouxe Maria Helena Ramos para ser apresentada. Pois não. Aleluia, glória a Deus. Ela é linda, né, gente? Vamos apresentar essa criança, querido. No momento que nós apresentamos a criança, ela recebe a unção, é consagrada. E o que nós declaramos sobre a vida da criança, se os pais, quem é responsável, a avó, a tia-mãe, inculcar na cabeça dessa criança e sempre ensinar ela no caminho, eu quero te dizer uma coisa, ela não vai esquecer. E se desviar, jamais ela vai perder o foco. Porque nesse momento é a palavra implantada. Jesus foi apresentado, amém? Então vamos estender as mãos para ela. O nome dela é Maria Helena, muito forte, bonito demais. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por Maria Helena, Pai, estar sendo apresentada neste momento, diante da tua presença, da tua glória, do teu poder. Aleluia. E esse nome, Pai, está diante de ti. Já estava antes, mas agora, Pai, é nesse ritual de apresentá-la. E eu sei, Pai, que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, do nosso Pai Celestial, do Espírito Santo, está sobre esta criança. Ela será uma bênção na sociedade, uma bênção para a sua família. E neste momento nós quebramos qualquer tipo de palavra contra essa criança, qualquer princípio contra essa criança. Aleluia. A sua mente será fértil. Aleluia. O seu corpo, Pai, receberá fortaleza do poder da palavra. Obrigado, Pai, o coração dessa criança estará voltado para ti. Por isso, Pai, como ministro da tua palavra, aleluia, e através da Bíblia, junto com a igreja que é o teu corpo, nós apresentamos e falamos, ela está abençoada, ela estará abençoada, aleluia, praga alguma chegará à sua tenda, palavras de maldição caíram por terra, todo mal se afasta, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para essa criança tão linda, para a família? Agora eu quero dizer para a família, muito obrigado por considerar a palavra de Deus e acreditar na palavra de Deus. E também não deixe de seguir essa palavra. Eu sei que vocês estão aqui porque acreditam na palavra de Deus. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus escutam ou ouvem a palavra de Deus. Então vocês também estão abençoados. Amém? Em nome de Jesus. Sim. De 3 a 10 anos. Aleluia. Fomos informados, amados, que domingo vai ter o departamento funcionando, o departamento infantil, de 3 a 10 anos. Então, papai, mamãe, titia, você que está em casa, traz sua criança e não deixa, amados, de estar no culto, amém? Aleluia, é muito bom. A gente escuta a palavra e renova, amém? Glória a Deus. Então, de 3 a 10 anos, domingo, haverá o departamento infantil. Também queremos agradecer aquelas pessoas
que estava de uma forma ou de outra acometido de sintomas, enfermidades. Eu estou vendo pessoas aí curadas aí. Amém. Vocês estão felizes? Nós oramos e estamos vendo isso daí. Então, graças a Deus por esse culto, graças a Deus por esse dia. Temos ainda um pouco de dias para o fim dessa semana, para o acabo dessa semana. E domingo estaremos aqui no primeiro dia da nova semana para nós ceiarmos. E eu quero que vocês venham com apetitão, venham com desejo de ceiar. Venha crendo no poder da palavra de Deus. Venha com sede no seu espírito de participar, porque é uma ordenança de Jesus. Amém? Então quero orar agora nesse momento, você que está em casa também, que vai nos assistir depois, ou está diretamente agora conectado conosco, que a gente vai orar. E eu só quero que nessa oração você entenda, não perca a fé e a esperança. Veja como foi a ministração dessa noite. Para tudo que está destruído, não é o total da sua vida, não é o seu caso, mas a mensagem mostra que tudo estava destruído, todas as portas estavam queimadas, foi destruída, todas as portas. Você sabe que porta é um lugar muito importante, é lugares que você tem acesso para um lado ou para outro, não tem lugar que você não chegue que não tem uma porta. Então nós dependemos de porta. Por isso Jesus é a porta. E você vê uma coisa, que um homem saiu da presença do rei. Estava bem no seu conforto. Para um desconforto. Para a restauração de porta. Eu digo a você, Jesus desceu do céu. Saiu do seu conforto, deixando a sua deidade. Para vir à terra, para um desconforto, para nos conceder uma bela porta. E essa porta é Cristo. Por isso que você entra e sai e encontra pastagem, prosperidade. Então eu quero orar para que você não perca a esperança. Jesus, a porta já veio. Aleluia. Você está inserida nessa porta. Amém? Pai, eu te dou graça no nome de Jesus. Sim, pelos teus filhos. Pelas famílias. Eu me alegro em orar pelas famílias, Pai. Obrigado pelas famílias. Obrigado pelos casais, Senhor. Obrigado pelos filhos, netos, bisnetos, tias. Aleluia. Obrigado pelos pais. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu te rendo graças, Pai. Obrigado por essa igreja santa e gloriosa, Pai. Obrigado pelos empreendedores. Obrigado pelos funcionários, operários. Obrigado por aqueles que estão já aposentados. Obrigado, Senhor, por tudo. E eu sei, Pai, pela porta que está sendo restaurada, a porta que está aberta para que eles entrem, os que estão desempregados. Eles não ficarão dessa forma. Aleluia. Aqueles que têm desejo no seu coração, Pai, de viver uma vida de empreendedor. Oh, Pai, forneça. Forneça lugar, Pai, verba, crédito, meios, favor diante de Ti e com os homens, Pai. Eu te rendo graças. Coisas novas estão chegando. Um novo tempo. Profetizes na sua vida coisas novas. Aquilo que você deseja e que já viu dentro de você, põe para fora, dizendo: é meu, Pai. Aleluia, glória a Deus. Eu te dou graças, eu te dou graças. Eu te dou graça. Assim, Pai, também paro e repreendo qualquer tipo de enfermidade, para que não venha roubar o seu sonho e os seus planos. Diabo, você não vai nos atingir, não vai nos tocar. Aleluia, glória a Deus. Porque nós sabemos que você veio para matar, roubar e destruir, mas não os crentes. Porque os crentes já estão refugiados em Cristo. Já entrou pela porta, já saiu no outro lado, já está no reino de glória, já é próspero. Pai, obrigado no nome glorioso de Jesus. Nós declaramos uma noite de paz, um bom sono. Nós amamos vocês. Vão na prática dessa palavra. Amém.